Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal Jonin. Como a 7ª temporada poderia ter sido a melhor de todas? Vamos ver então a opinião A desse gente mano. acabou de ver a série, mano. Finalizamos a série. Por isso que eu tô com cara de choro aqui. Galerinha que tá vendo no YouTube, tem a série completa no nosso site pra quem quiser ver. 11 temporadas completas, beleza? Sim. Bora. Vamos ver. Provavelmente a temporada mais esperada de todo esse tempo em que a série The Walking Dead esteve em exibição foi a 7ª. Era um momento Maior muito hype da história, grandioso dos quadrinhos, um dos melhores na verdade, e que queríamos muito ver na série. Que costumava adaptar muito bem as coisas dos quadrinhos e quase sempre superava o seu material base. Caramba. Quase sempre. Também era sabido por todos que o primeiro episódio seria um dos maiores eventos da história da série, pois assim era nos quadrinhos e a série tinha construído tudo muito bem até ali com a fantástica 6ª temporada. E a grande estreia chegou. E o início da temporada mais aguardada iludiu mais capa, ainda como o era. público. Pois a premiere da 7ª temporada foi nada mais nada menos que o melhor episódio da história da série. Foi inesquecível. Todo mundo lembra até hoje como foi assistir aquilo na inesquecível estreia simultânea, Real. junto com o mundo inteiro, milhões e Não. milhões de pessoas. Hã? A gente não Ninguém assistiu havia na- matado o Abraham Não, Glenn, mas a gente quebrado viu. o Rick de uma maneira que a gente nunca havia visto antes. E mais surpreendente, 17,3 milhões de pessoas acompanharam esse evento só nos Estados Unidos no momento da estreia. É um dos episódios de série de maior audiência da história da TV a cabo, perdendo só pro próprio The Walking Dead, Ó. que era e é o detentor do título do episódio com maior audiência simultânea da TV a Caraca. cabo, o 5x1. Mas esse? fato é que o mundo inteiro tinha Mano, eu assistido. jurava que o 7x1 era o mais visto da história. Mas o 5x1 ainda supera, ainda é o top 1. Que acontece Caraca. aquela morte do... assistido. Todo mundo tava prestando atenção em The Caraca. Walking Dead. Todo mundo tava querendo ver o que viria a seguir, pois o padrão de qualidade tava lá nas alturas. Seria a melhor temporada de todos os tempos. Só que não. Passou-se episódio 2, episódio 3, episódio 4 e no episódio 5... todo mundo tava começando a perceber que a coisa não tava andando como deveria. Embora os conceitos trabalhados nessa temporada sejam extremamente normal. consistentes, ela não andava, não como era suposto a ser. Aquilo não tava sendo a melhor temporada de todas. E tudo ficou pior com o lançamento do episódio 6, um episódio de núcleo acompanhando uma personagem secundária e focado numa comunidade nova e pouco relevante, que até hoje, 4 anos depois, segue relevante. Depois daquele episódio, Realmente. tornou-se evidente, essa definitivamente não era a melhor temporada. Mas não me entenda mal, passados todos esses anos, a 7ª temporada me parece bem organizada, bem consistente, principalmente nas questões políticas e psicológicas. Mas a gente sabe que não era pra ser só consistente em questão de tramas. Não é a pior temporada, mas acabou chegando a se tornar não é a pior, uma não. das piores. Pra mim, a Alguma melhor de coisa todas é a aconteceu na quinta, mano. produção, alguém bateu o Quinta é martelo, sinistra. provavelmente algum executivo que não entende nada sobre roteiro e pretendia esticar aquele arco ao máximo para gerar mais e mais dinheiro com isso, com mais e mais episódios. Ainda bem que o tiro saiu pela culatra. Mas a real é que essa era sim para ser a melhor temporada de todos os tempos. E hoje eu vou lhes mostrar como. Na época eu fiz mais de um vídeo tentando provar como todo o arco do Negan poderia ter acontecido naquela temporada mesmo. E que se assim fosse, essa seria a melhor de todas. Mas isso demandaria visão e grana. Dois aspectos que eles decidiram não ter naquele ano. E que por isso estão pagando caro até hoje. Mas então vamos organizar a temporada. Acontecimento a acontecimento. Para que tudo aconteça em 16 episódios extremamente parrudos que caraca. seguissem a linha do glorioso Gostei desse canal. 7x1.
Começamos com ele, a Season Premiere. Vocês me conhecem suficientemente bem pra saber que eu não mudaria nada desse episódio. É o melhor episódio da série, o melhor episódio que eu já vi em qualquer obra de ficção. Eu também. E ele não pode ser mudado. Qualquer caralho. mudança o estragaria. Então o 7-1 seguiria exatamente como foi. Pra mim é o melhor episódio de todas as séries que eu já vi na vida, mano. Passados todos os eventos inesquecíveis do episódio passado, era chegada a hora de abaixar um pouco a poeira e construir o que seria o próximo grande evento, o All Out War, a guerra contra Negan. Nesse episódio, Rick em Alexandria e Maggie em Hilltop não seriam mostrados. Descansaríamos os personagens e focaríamos em 2 arcos extremamente importantes. A introdução de Rei Ezequiel, o excêntrico líder da comunidade, em que Morgan e Carol estavam naquele momento, e a sua formidável tigresa Shiva, que era um dos maiores chamarizes da temporada. Todo esse núcleo nesse episódio seria exatamente como foi no episódio original, pois ele é formidável. Como eu disse, a política dessa temporada é muito boa, os conceitos são muito bons, e eu amo o Rei Ezequiel e principalmente a sua tigresa Shiva, naquele momento em especial. O conceito dele de manter as aparências, para que as pessoas se sentissem inspiradas e seguras e tudo mais. A diferença aqui é que pelo menos 15 ou 20 minutos desses acontecimentos do reino poderiam ser encurtados. Takezinho aqui, takezinho ali, cenazinha irrelevante aqui, cenazinha irrelevante ali, pois em paralelo seria bom mostrar como era o santuário. A base do Negan em seu sistema lá dentro era essencial para esta temporada, bem como a estadia de Daryl lá dentro, preso e torturado, com Negan na esperança de quebrá-lo e torná-lo um de seus capangas. A importância do Daryl no santuário é altíssima. É um personagem que todos nós amamos, com um grande apelo, numa situação em que nunca o vimos estar, mas que não precisava de 5 minutos de Easy Street no episódio pra entendermos que ele tava ficando maluco. É mesmo, né? Outra coisa que é importante mostrar nesse episódio de maneira rápida é a situação do Dwight, outro personagem extremamente importante dessa temporada, que é um dos humilhados por Negan e elo importante para o estupim que vai gerar a guerra. Era bom mostrar com uns 4 ou 5 minutinhos de tela como o Dwight vive uma vida infeliz por ele ter sua esposa tirada dele, justamente pelo cara que queimou metade de seu rosto com ferro. E esse seria o episódio 2. Não focaríamos em um só núcleo e trabalharíamos aspectos extremamente importantes para o desenrolar da temporada. Caneca. Dun, 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 dun. Little pig, little pig. Little Pig. Let me in. Os eventos desse episódio seriam os mesmos do Fantástico 7x4 original, Service, onde Negan vai pela primeira vez a Alexandria e mostra sua imponência e tirania diante de Rick, para refrescar a sua memória do que ele é capaz de fazer. Aqui todo o show-off de Negan poderia se manter. Rick vendo Daryl naquele estado deplorável que ele estava vivendo, um pouco mais da insubmissão de Carl a tudo aquilo que estava acontecendo, e o mais importante, o medo de Rick. Rick estava na liderança de todos os eventos passados e ele logicamente deve ser uma das figuras mais traumatizadas de todos os personagens. De certa forma, ele se sente culpado. É bom mostrar esse medo de agir que ele tem, e a Meg pois é foi os super mais traumatizados. e mostra o peso que foi todos os eventos do episódio 1. Porém aqui, eu não ousaria tirar todas as armas de Alexandria. Talvez as mais pesadas, como a bazuca do Daryl e as automáticas, mas não todas. Para mostrar que os salvadores têm interesse em fragilizar as comunidades, mas que não ao ponto de criar uma barriga enorme na trama que levaria vários episódios para ser resolvida, como acontece na temporada original. Com isso, salvaríamos grande parte do tempo de tela e poderíamos usar isso de maneira inteligente. Como, por exemplo, a estadia de Meg em Hilltop. Outro elo importantíssimo para a guerra é a ascensão da Meg ao poder. E isso precisa de tempo de tela, não é uma coisa que acontece do dia pro outro. Então seria bom começar aqui já, mesmo que com uma ceninha aqui e uma ceninha ali. E por fim, terminaríamos o episódio com o Negan indo embora de Alexandria, levando consigo armamento pesado, suprimentos de outros itens saqueados de Alexandria. Mas aqui haveria uma grande mudança, pois ao focar dentro de um dos caminhões, veremos Carl escondido junto da mercadoria, e tudo isso já no episódio 3. Viríamos os primeiros vestígios de rebelião e inconformidade com os atos dos salvadores, coisa que só foi aparecer no episódio 5 original. Esse
episódio teria grande foco em mostrar a Meg. A maior parte das cenas do episódio 5 original viriam para esse episódio. E aqui veríamos uma Meg vindo forte, agindo contra os salvadores e ganhando relevância em Hilltop. Aquela cena do trator é uma das que não pode faltar, onde vemos a Meg agindo contra os atos tiranos dos salvadores, procurando resolver o problema, enquanto o Gregory não fazia nada. A visita do Simon a Hilltop também se faz importante, era uma vez que psicopata, hein? precisamos conhecer melhor a relação Hilltop-Santuário. A cena do soco da Meg em Gregory também é importante, para começar a pintar pro telespectador a intrepidez da Meg com relação a qualquer coisa envolvendo o seu falecido marido, como por exemplo, o fato dele ter roubado o relógio de seu túmulo. Grande parte desse episódio terá a função de mostrar a Meg ganhando aprovação popular e crescendo como líder. Mas ainda tem muito tempo de tela faltando, que podemos preencher mostrando a chegada de Carl no santuário e matando 2 dos homens do Negan. E Negan, gostando de sua intrepidez, levando-o para dar um passeio pela instalação, para que possamos desenvolver mais ainda o Negan, o Carl, a relação do Carl com o Negan e como estava toda a situação naquele núcleo. Ao final desse episódio, poderíamos também colocar o Jesus se infiltrando num dos caminhões para o santuário que saem de Hilltop, como também acontece no original. A presença dele será importante. Aqui as coisas esquentam de fato. O Carl segue acompanhando o Negan pelo santuário e vemos mais e mais o laço Carl e Negan se formando. Com toda a cena do Carl mostrando seu olho e Negan o obrigando a cantar uma canção, mostrar a situação do Daryl também é extremamente importante, bem como a punição com o ferro, focando bastante no Dwight nessa hora, uma das vítimas desse método de punição, tornando sua indignação cada vez maior. Na metade do episódio, o Negan decide levar o Carl de volta para Alexandria em segurança, obviamente planejando mais um show-off de demonstração de poder. Antes um pouco de Negan partir, Dwight também parte para um lugar desconhecido, deixando para Daryl misteriosamente a chave de sua cela. Daryl imediatamente procura uma maneira de fugir. Ao se esgueirar por alguns corredores, ele encontra o próprio Jesus, que com suas habilidades furtivas, que conhecemos muito bem na 6ª temporada, se infiltra no santuário para resgatá-lo. Jesus o ajuda a sair e temos uma cena de fuga stealth, que seria importante para o quesito ação do episódio. Eles conseguem fugir no final, enquanto Negan se aproxima de Alexandria sem saber de nada. O episódio termina com a virada de Rick conversando com a Michonne, uma conversa bem emocional sobre os acontecimentos dos últimos dias e decidindo, enfim, começar a procurar maneiras de uma possível rebelião contra a tirania de Negan. O episódio já começa com um reencontro que normalmente teríamos só no episódio 8. Rick e Michonne perfeito mesmo se chegam fosse em desse Hilltop jeito que o cara e se tá encontram falando. com Meg e Sasha. Daryl e Jesus também foram para lá ao fugirem, todos ali interessados em rebelião. Então eles partem para conversar com Gregory, que recusa toda e qualquer participação de Hilltop na rebelião. Mas a influência de Meg já é grande lá em Hilltop e há pessoas dentro da comunidade interessadas em rebelião, que Meg se compromete a treinar, e é aí que o Jesus conta da existência do reino. E eles partem para lá. Então temos um encontro do Rick com o rei Ezequiel. Eles contam tudo o que aconteceu e por que estão ali, qual é a proposta, e rei Ezequiel se mostra resistente, até a chegada de uma pessoa inusitada que surpreende a todos. O próprio Dwight chega ali. Ele vinha para oferecer informações ao reino e propor rebelião, assim como Rick. Ele conta a Rick sobre Carl no santuário e que Negan estaria em Alexandria agora. E seria o momento perfeito para pegá-lo isolado e sem tanto poder de fogo. Ezequiel, com muitas ressalvas, decide aceitar. Cansado das exigências dos salvadores que a gente viu lá no episódio 2 e seus tratos absurdos. Eles oferecem armas automáticas para Rick, que parte para Alexandria o mais rápido possível, já com um plano arquitetado que não é revelado ao público. Enquanto Negan chega em Alexandria e espera a volta de Rick, Jesus volta correndo para Hilltop para chamar a Meg e os aspirantes a soldados de lá para o ataque. Enquanto Daryl fica na comunidade, encontra a camada de Carol, contando para ela tudo o que aconteceu com Glenn e Abraham e motivando-a a se juntar à guerra.
Negan está em Alexandria. Rick e Michonne voltam para a comunidade o mais rápido possível. Dwight enfim assume o papel de agente duplo, com várias ressalvas e desconfianças de todos. Spencer se aproxima de Negan em Alexandria e começa a fomentar merda sobre Rick, enquanto eles jogam sinuca na rua. Negan acaba o matando por conta da traição dele para com Rick, e Rick chega exatamente nesse momento. Negan conta a situação para Rick e Rick fica possesso de raiva e decide ir embora. Depois de pegar mais umas dúzias de recursos de Alexandria, Rick vê Negan entrando em seu caminhão e partindo, e entende naquele momento que está na hora de agir. Ele saca a arma e ataca Negan, atira nos pneus dos caminhões, e o resto dos alexandrinos entendem a mensagem e atacam também. Eles rendem Negan e seus homens. Rick manda Negan se ajoelhar com a própria Lucille na mão, mas nesse momento, da floresta densa em frente de Alexandria, saem dúzias e dúzias de salvadores, fortemente armados. Mid-season finale. Negan não se arrisca. Com certeza, ao sair do santuário, não iria em apenas um caminhão. Foi inclusive isso que ajudou a fuga de Daryl, a falta de homens no santuário. Dwight não poderia ter lhe informado isso, porque não sabia, por ter partido antes de Negan para o reino, com a desculpa de que iria buscar recursos de outro posto avançado dos salvadores. Negan então coloca todos os alexandrinos ajoelhados na porta de Alexandria e escolhe matar Carl de uma vez por todas. Então, no momento exato... Se eu não me engano, aqui é o final, né? Essa cena é o final da sétima. Ele conseguiu colocar até a metade. Tudo isso até a metade da sétima. Que era o que foi realmente o final. Porque de tanto que eles enrolaram um pouquinho, colocou algumas coisas desnecessárias e tal. Do ataque, Shiva aparece saindo da floresta em alta velocidade, vindo na direção dos homens de Negan, que ficam em choque, sem reação, por ver um tigre atacando-os naquele exato momento. E da floresta saem homens do reino. Morgan, Carol e Daryl estão juntos. Jesus sai correndo e desviando e dando voadeira em todo mundo que encontra pela frente, coisa que cortaram da versão original. E que não deveriam, pois Jesus foi pintado como o Beré Supremo lá na 6ª temporada. E na 7ª ele deveria continuar tendo essa fama e não ser mal aproveitado como realmente foi na 7ª temporada original. Então uma das cenas mais incríveis do arco dos Salvadores das HQs acontece. Cena que não foi adaptada para a versão da série também. Jesus chega até Negan e bate com a própria Lucille na cara dele. Caraca! E o tiroteio segue intenso. Bem parecido com o que acontece no episódio 16 da 7ª temporada. Porém, Negan consegue escapar e Rick decide se reagrupar em vez de segui-lo. O episódio termina com um discurso de guerra de Rick para inspirar a todos. E essa metade da temporada também. O evento estava construído. E a segunda metade da temporada seria mais épica ainda, pois a guerra seria exatamente o que deveria ser. A guerra, né? Exatamente o que deveria ser. Ó, sincronia. O episódio 9 seria muito parecido com o episódio 1 da 8ª temporada original. Um ataque das comunidades pra cima do santuário. Esse episódio foi louco na verdade, era atrair zumbis com o barulho para cercarem o santuário, deixando-os assim ilhados. Teríamos o grande diálogo de Rick e Negan, onde ficaria oficial que Hilltop ficaria com a Meg e não com Gregory. Daryl, Carol e Morgan estariam cuidando de atrair os zumbis para o raio do santuário, assim como acontece no original. E o episódio terminaria com o santuário cercado e as comunidades se separando para tomar os postos avançados. O 10º episódio seria uma concentração dos episódios 2, 3 e 4 da 8ª temporada, que no original, por serem muitos episódios adaptando um evento não tão longo, a coisa ficou diluída, cansativa e capenga, com minutos e minutos seguidos de pessoas atirando uma nas outras da maneira mais mal filmada possível. Isso daí foi bem longo mesmo, essa de cena. Maneira veloz, para dar o ritmo das invasões aos postos avançados, e com maneiras imersivas de filmar tiroteios, como por exemplo o ângulo de câmera sobre o ombro dos atiradores, mostrando em quem eles estão atirando, pelo amor de Deus, coisa que o próprio The Walking Dead já fez antes e funcionavam muito bem, e com certeza com mais takes de Shiva atacando pessoas, Rick matando pessoas ao invadir o posto avançado e depois tendo aquela crise existencial de se estar fazendo a coisa certa matando tantas pessoas, que vai ser importante mais pra frente. No núcleo da invasão da segunda estação, a estação satélite, podemos ter a mesma discussão sobre o que deveriam fazer reféns ou matar os salvadores.
Porém, no fim, algum salvador intrépido quebraria a rendição, matando alguém, e um genocídio de salvadores acontece involuntariamente, perturbando o personagem do Morgan, por exemplo, que diferente do original, estaria são ali em vez de maluco. E a terceira parte do episódio seria com o massacre do reino, com Morgan todos faxineiro é brabo, mortos, tá? exceto Jerry, essa Carol cena aí, e cê é Ezequiel, louco, que tropa. fogem enquanto os Eu salvadores achei que ele levam o tinha armamento morrido. Essa pesado cena foi deles para o loucura santuário, total. para matar os zumbis que estavam cercando a instalação. Assim como no original, Rick e Daryl chegariam e começariam a perseguir os salvadores, mas aqui eles estariam em maior número. Rick e Daryl conseguiriam até desgovernar um dos carros e pegar as armas que eles carregavam, mas aqui haveria mais de um carro e os remanescentes rumariam direto para o santuário. O episódio terminaria com os zumbis cercando Carol, Jerry e Rei Ezequiel. Daí teríamos a icônica cena da Shiva salvando todo mundo. Mas aqui, E diferente ela do morre material original, eu não teria capacidade de matá-la. A morte da Shiva tem um peso narrativo muito forte e é uma das coisas mais iradas da 8ª temporada. Mas aqui estamos Nossa. imaginando um mundo ideal, onde eles não Sacrifício tivessem querendo economizar Shiva. o orçamento colossal que a produção da tigresa Shiva demandava. Aqui teríamos o The Walking Dead agindo como o líder de audiência que ele era e não poupando gastos. Nossa, Estaria da hora. agindo assim como qualquer outro fenômeno de audiência agiria. É mesmo, né? Tipo assim, a série tava num ápice tão monstro que os caras não deviam economizar ou cortar gastos. Eles deviam manter dali pra melhor o nível de produção. Mas aí cortou gastos, né? O CGI da Shiva e tal, aí, É. tá ligado? Aí, obviamente, ia dar uma decaída, porque os caras estavam no momento perfeito pra investir mais, pra se tornar, sei lá, a série mais vista da história. Eu não sei se é até o momento, mas podia aumentar mais ainda o público, né? É. Não souberam aproveitar, então. Aqui teríamos um rápido agrupamento, mas o ritmo não se perderia. A premissa ideal para essa guerra é que todo episódio fosse um puta episódio. Então aqui teríamos um Todo reagrupamento. Todos voltam para suas comunidades, mas já esperando o pior. Conseguiram acabar com grande parte das forças do Negan, mas o plano não estava saindo perfeitamente como deveria. Então na metade do episódio somos surpreendidos. Um ataque inesperado de Negan acontece em Alexandria, com Nossa. explosivos pesados, com direito a Negan no capô do caminhão, armado até os dentes e tudo mais. Diferente Aí da foi série doideira. original, aqui o Carl não morreria, mas passaria perto com uma das explosões. Rick e os outros também. Porém, alguém deveria morrer aqui, e eu decidi que o ideal seria matar a Rosita no meio de toda essa ação. Uma personagem de peso que está lutando com todas as suas forças. Perdas grandes é algo altamente importante na maior guerra de The Walking Dead. Pior Uma que cena é. muito icônica também, que se faz obrigatória nesse episódio, é a icônica cena do Jesus rebatendo granadas pelo muro, de volta para de onde elas Louco. foram arremessadas. Mais uma cena irada que não podia deixar Ô, de ser quero ler HQ, adaptada. cara. O episódio acabaria com a queda de Alexandria Jesus e a imita morte de muito. várias pessoas. Dwight, do lado de fora, conseguiria sabotar grande parte dos salvadores, matando os desprevenidos enquanto estavam concentrados em bombardear Alexandria. O ataque acabaria com a chegada de Meg, que já estavam vindo para se juntar a Alexandria antes e se tornarem um só posto consistente de resistência, mas chegou tarde demais para impedir a queda de Alexandria. Se tivesse, Aqui seria a se construção. tivesse matado a Rosita ali, eu não teria me apegado e chorado. que nem É, mas aí o que acontece? Ele falou assim, era uma das maiores guerras de The Walking Dead. Não podia ser qualquer morte, tinha que ser uma morte de peso. E sabendo os personagens que estavam ali, aí meio que escolheu a Rosita, que é de peso ainda, só que não era uma das principais. Igual o Cole. Porra, mano, matar o Cole ali foi a pior merda de The Walking Dead, foi ter matado o Cole ali naquela cena. Pra Sim. mim, na minha opinião, São foi a para pior o momento morte. mais épico e grandioso da guerra. Todos já cansados de todo esse conflito, se reúnem em Hilltop para a criação desse único e poderoso núcleo resistente. Mulheres e crianças do reino também estavam ali, Ezequiel, Carol, Jerry e a Shiva também. E todos se preparam para o próximo ataque. Eudine enfrenta cargas extremas de trabalho, Butch, produzindo Butch. e entregando balas necessárias para a comunidade, enquanto Negan procura por um possível traidor infiltrado no santuário, pois como as comunidades saberiam onde estavam todos os postos avançados e todas aquelas coisas? Havia um espião. Enquanto isso, também teríamos a execução de uma das ideias mais cruéis de Negan: a criação das armas infectadas. Eles atacariam com as armas banhadas de sangue e entranhas de zumbis. O episódio terminaria com a chegada dos salvadores. É da putagem, a né, Hilltop. cara?
Esse seria mais outro episódio épico, onde um ataque imenso a Hilltop aconteceria e teríamos as comunidades se defendendo com todas as forças, todos concentrados dentro da casa Barrington, os atiradores postos nas janelas. Durante todo o ataque, durante toda a correria, Dwight evita de atirar nas pessoas, já que ele é um agente duplo, mas em um dado momento, com o Negan próximo demais dele, lhe pressionando, ele se vê obrigado a atirar, e atira uma flecha certeira em Ricky fucking Grimes. E os salvadores recuam nesse exato momento, com Negan já considerando a guerra ganha. Acertaria uma flecha no Rick. Imagine só todas aquelas pessoas cansadas, aglomeradas na casa Barrington, com todos os salvadores do lado de fora de Hilltop, montando um cerco. E Negan só ali na porta esperando o colapso e a rendição. Uma noite escura com a casa cheia de feridos do recém-ataque. Feridos que logo começam a manifestar sintomas da infecção zumbi. Nossa, e as pessoas tenso. começam a morrer e se transformarem em zumbis e matarem outras pessoas. Mulheres e crianças ficam presos dentro de quartos isolados, e Rick tendo em mente de que vai morrer em breve, pois também foi atingido por uma flecha infectada de Dwight. Todo o horror das mortes e da falta de esperança. Mas as horas vão passando e Rick continua vivo. Ele começa a perceber que não morrerá mais, e o dia amanhece. Logo nos primeiros raios de sol da manhã, Negan é surpreendido por uma imagem. Rick aparece no portão de Hilltop, vivo e muito bem. Olha essa cena, velho. Guerra final. Penúltimo EP da temporada. Olha só, esse é pra ser o episódio mais conclusivo da coisa. O episódio que concluiria a Guerra dos Salvadores. Então este seria o derradeiro. Um daqueles que todo mundo assistiria. Um dos maiores eventos da série. Rick quer conversar. Negan decide ouvir. E Rick fala sobre parar com essa guerra. Que ambos os lados estão acabados. Centenas já morreram. E que aquilo não era justo para nenhum dos lados. Que eles poderiam parar com aquilo e fazer algum acordo. Que poderiam construir algo juntos. Negan parecia concentrado. Tão concentrado que não viu os melhores batedores das comunidades chegarem por trás no stealth e desencadearem uma batalha. Daryl, Ezequiel, Jesus, Michonne, Sasha, Maggie, Morgan, Aaron, dentre vários outros homens, haviam saído por um buraco na parede atrás de Hilltop e foram silenciando os salvadores no caminho até ficarem estrategicamente e silenciosamente posicionados atrás de todos, enquanto Rick chamava a atenção de Negan com seu discurso. Então a batalha final começa. Rick rapidamente se esconde atrás do muro e prepara todas as últimas forças dentro da comunidade. Arqueiros e atiradores aparecem nos muros, atirando suas últimas flechas, suas últimas balas, e a batalha final se estende. Uma batalha feita majoritariamente por armas brancas, veja bem, porque logo eles ficam todos sem munição e, acima de tudo, a batalha com a melhor direção possível. Seria Imagina absurdo, muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, saca? E com muita coisa, Nível Vingadores, mano. Muita coisa mesmo. É você olhar de um lado e o Morgan está fazendo estripulias com aquele bastão dele. É você olhar pro outro lado e ter o Jesus dando piruleta como você nunca viu antes. Nossa, nível Que Vingadores, você nunca viu antes, que foi guardada pra esse momento específico. É você olhar pra outro lado e você ter a Shiva estraçalhando um salvador atrás do outro, em alta velocidade, com certeza. Quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Imagine algo mais ou menos assim. Ó. Ah, achei que ele ia pôr o Vingadores. Isso mesmo. Que porra de filme assim. é esse? Que série? Filme é esse? Só que Game The of Walking Thrones? Dead, numa menor escala, mas esse Vikings? mesmo nível de algazarra e coisas acontecendo na tela ao mesmo Game of tempo. Thrones mesmo. Um dos meus maiores sonhos é ver algo assim, The Walking Dead. Um plano sequência seguindo o Rick no meio dessa algazarra toda. Imagina só, com a câmera posicionada atrás dele. Uma batalha de verdade na série. Na série original, Doideira, a hein? batalha contra Negan, a grande batalha final, não aconteceu. Não foi como deveria, não foi nem metade disso. Aqui seria
A Batalha. Aquele episódio de ação bem filmada, nem que fosse um episódio mais curto, de 30 minutos, sendo 10 deles o discurso do Rick, 10 minutos da grande batalha acontecendo, as grandes pirotecnias, e 10 minutos com a parte final, com o Rick enfim lutando mano a mano com o Negan, numa luta visceral, coreografada e filmada direito de maneira brutal e tudo mais. Uma batalha de tudo ou nada, com direito a Negan quebrando a perna do Rick, como acontece nas HQs, e Rick fazendo o famoso corte no pescoço, finalizando assim a guerra contra os Salvadores com a decisão de não matar Negan. O Negan se rendendo e Rick chamando o médico para salvá-lo. E Meg indignada com aquilo e um discurso final de guerra. Este seria um final perfeito. Foda. E nesse episódio finalizaríamos tudo. Seria um episódio pra fechar todo o arco, amarrando todas as pontas, mostrando Negan sendo preso, as comunidades se unindo com o santuário e o início da reconstrução de tudo que foi destruído durante a guerra, bem como o enterro dos mortos. A gente pode sacrificar alguns personagens importantes aí, como por exemplo o Morgan poderia ter morrido na batalha final. Algumas perdas deveriam acontecer nessa batalha final. É importante que isso aconteça. Não há guerra sem sacrifício, entende? Então personagens importantes morreriam ali. Sasha seria uma boa candidata pra morrer ali. Morgan é um ótimo candidato pra morrer ali, um personagem importante que todo mundo gosta. Seria uma partida ideal pra ele, dentre outras pessoas. Comenta aqui embaixo que você acha que poderia morrer na batalha final contra os Salvadores, na grande batalha final mesmo. Quem poderia morrer agora, depois de toda a guerra terminada, toda a indignação da Meg pelo Rick ter poupado o Negan e o que os personagens farão dali pra frente. E essa seria a 7ª temporada Sasha dos sonhos. A temporada que ela deveria ter sido no mínimo. Provando que dava pra ser feito até com demasiada folga, hein? Em 16 episódios e seria a melhor de todas. Um recorde atrás de recorde de audiência ao longo de sua exibição, com certeza. E valeria a pena o investimento extremamente maior que eles fariam nessa temporada pra fazer com que tudo acontecesse em 16 episódios e ter tanta batalha assim numa temporada só. Claro que se fosse pra valer, daria pra deixar esse roteiro ainda mais rico. Eu fui resumido aqui, na verdade, sabe? Verdade. Mano, muito louco. E outra coisa, eu não sei se é o mesmo diretor a série inteira, né? Ou trocou de diretor dependendo das temporadas. Porque, mano, a direção do episódio 1 da 7ª é coisa de louco, cara. Era só manter, velho. Claro, não dava pra manter a temporada inteira, mas algumas cenas específicas, alguns episódios específicos, trocou muito. Ah, isso que ferrou, então. Porque, mano, era só manter, cara, aquele nível de produção em vários episódios hypes épicos. Principalmente o final, né? O episódio final, por exemplo, da batalha e tudo mais. Ó, da 4ª até a 8ª foi o mesmo showrunner. Caraca, mano. Esse cara é pica, então. Da 4ª até a 8ª. Porque ó, a 4ª foi pica. A 5ª foi insana. A 6ª... Ah, todas. A 8ª foi pura ação. Ação. A temporada inteira, né? Mano, eu amei a série do jeito que foi. Mas é porque talvez eu não tenha visto HQ. Mas eu acho que mesmo, sei lá. É que eu não sou muito chata com esses negócios, não. Ah, ler o mangá tem que ser igual, não sei o quê. Mano, se eu quiser igual o mangá, eu vou ler o mangá. Se eu quiser... HQ. Se eu quiser igual a série, eu vou ver a série, porra. Eu não fico com essas ideias, não. Podia ter, mano. Seria foda. Um mangá / anime de The Walking Dead no estilo seinen. Tipo Attack on Titan. Puta, ali seria absurdo, verdade. Mano. Vai se ferrar, ali seria coisa de louco, mano. Que sonho, exatamente como HQ. Um anime de The Walking Dead estilo Attack on Titan. Igual a DC, animação mesmo. Ah, mas é foda que a DC faz uns filmes, né? Mano, não tô falando em si a DC, eu tô falando igual. Tá, Liga da entendi. Justiça, Jovem. Tipo Invencível também, né? Isso. A série lá, Invencível. O primeiro diretor da série processou a AMC por cortarem a verba mesmo com a série no hype. Agora ele vai dirigir a 5ª temporada de Stranger Things. Caralho! Super choque. É. Pô, mané. Aí, ó, tá vendo? O erro da AMC foi esse. Cortar a verba com a série no auge. Era pra eles injetar mais grana, mano. Esse foi o erro, né? Mas, assim, série incrível, perfeito. Tem alguns pontos a reclamar, não vou ficar também detonando o bagulho, porque é uma série absurda. Uma das minhas favoritas, se não a minha top 1, eu acho que se tornou. É porque, né, tem muita série boa por aí. Mas, ó, a minha série top 1 era Breaking Bad, que também é da AMC. Ó como a AMC é foda.
Agora é The Walking Dead, pô. É verdade. Agora é The Walking Dead, não tem como, né, mano? Você é louco. Adorei.